Muito bem, estamos já no ar. Quero cumprimentar o povo de Deus com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade, quero trazer uma palavra do coração de Deus, o coração dos nossos amigos, que já se faz alguns dias que não trago uma live para os irmãos, mas quero trazer uma palavra que tem como tema o Vale da Dor. O Vale da Dor. Está contido no livro do evangelista Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36 a 46. Leiamos a bendita palavra de Deus. Leiamos a bendita palavra de Deus. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levantando-se consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Glória a Deus, vigiem comigo. Obrigado, Marlene Paiva, que Deus te abençoe. Aí está algumas pessoas que estão sendo convidadas. Vou convidar, obrigado. Muito bem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. E retirou-se outra vez para orar e disse: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu a beba, faça-se a tua vontade. Versículo de número 15. Jesus voltou aos seus discípulos e disse: Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Muito bem, diante dessa palavra que acabei de ler para você, glória a Deus, quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos inspirar a trazer essa palavra esta noite. O Vale de Dor. Glória a Deus. O Vale de Dor, introduzindo a minha matéria aqui, o Vale de Dor é incontornável. Todos passam por ele, todos sofrem. É verdade? Quem nunca passou pelo Vale de Dor? Jesus também teve seu Getsêmani. O jardim do Getsêmani fica ao sopé do Monte das Oliveiras, pois ali existia muitos olivais. Getsêmani significa lugar de azeite, ou de prensa de azeite, né? Por ser um aparato destinado a receber os frutos das oliveiras, para transformá-los em óleo, produto de muitas utilidades, e dito aparato era instalado mesmo no interior do Jardim das Oliveiras. Foi neste lugar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa, cruel dor e agonia. Glória a Deus.
ali sua vida foi moída, ali foi esmagado sob o peso dos nossos pecados, ali seu corpo foi golpeado, glória a Jesus, ali enfrentou a fúria do inferno, o silêncio do céu, ali enfrentou o rechaçamento dos seus algozes, o prelúdio do vale da dor, o prelúdio do vale da dor. Olhemos pelas janelas dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vejo que a noite fatídica foi aquela para Jesus, tão terrível, tão assombrosa, horripilante, mas ele enfrentou essa noite escura. Lá estava Jesus com os 12 discípulos, celebrando a ceia da Páscoa. A última ceia é o nome dado à última refeição, que de acordo com os cristãos, Jesus dividiu com seus apóstolos em Jerusalém, antes da sua crucificação. Ele é a base, essa ceia, a cerimônia pascal é a base estrutural para a instituição da Eucaristia, também conhecido como instituição, como comunhão. Glória a Deus. A última ceia foi relatada pelos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a qual eu já falei a você. Na primeira epístola aos Coríntios está a primeira missão conhecida na última ceia. Os 4 evangelhos canônicos afirmam que a última ceia ocorreu perto do final da semana santa, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que Jesus e seus discípulos dividiram uma refeição antes que ele fosse crucificado no final da semana. Durante a ceia de Jesus, ele previu sua traição. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor na noite em que ele foi traído, é isso que eu vos ensino, que na noite que ele foi traído, ele tomou o cálice, ele tomou o pão e deu graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que beberdes em memória de mim. Ele ensina a eles a humildade, lavando-lhes os pés. Pedro, com testa assim, levantou-se à mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os uma toalha que estava na sua cintura. Chegou-se Pedro e disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, compreenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Responde Pedro então: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus a Pedro: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo estás limpo. Vós estás limpos, mas não todos. Todos eles, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso que nem todos estavam limpos. Ele aponta o traidor. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou:
abertamente aos seus discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Na noite escura foi negociada a vida de um inocente. Na noite escura, o traidor negocia a vida de um inocente com os principais dos sacerdotes e com os capitães, arquitetando como o incriminariam o inocente. Então, no combinado, pagaram com dinheiro o traidor Judas Iscariotes, e buscam oportunidades para entregarem depois e matarem. Tudo isso ocorreu em uma reunião de uma noite escura, sombria e diabólica. Enquanto isso, Jesus ensina-lhes um novo mandamento e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca, a verdadeira marca de um filho de Deus, de um profeta, de um servo do Deus Altíssimo, é amar a pessoa independentemente de quem ela seja, pobre, rico, tenha dinheiro ou não, bonito ou feio, sábio, ignorante, livres ou plebeu. O amor é incondicional. Amor incondicional é esse que Jesus nos dá, sem pedir nada em troca para salvar a nossa alma. É esse amor que Ele nos pede, o amor incondicional. E eu faço uma pergunta a você aqui: você é crente por amor, ou você é crente porque você quer ir morar no céu? Você quer ir morar no céu? Ou você é crente porque tem medo de ir para o inferno? Três opções nós temos. Você é crente por amor, ou você é crente por interesse de morar no céu, ou você é crente por medo de ir para o inferno? Eu quero dizer a você essa noite: nós temos que ser crente por amor, amor incondicional. Crente por interesse só para morar no céu não adianta. Crente por medo de ir para o inferno também não adianta. Nós precisamos ter amor pela palavra, nós precisamos ter amor por Cristo, nós precisamos ter amor pelas almas perdidas da casa de Israel, e em busca estas almas, que Jesus salve o pecador. Pecador não tem nome assim. O pecador só é rico, só é político. Não, senhor. Pecador é prostituta, pecador é drogados, pecador é presidiário, pecador é ladrão, pecador é assassino. É por esse que nós temos que amá-lo, é por esse que nós temos que levar o evangelho, que vai fazer a diferença no mundo de então. Algumas igrejas escolhem seus pecadores, pecadores ricos, pecadores políticos, pecadores advogados, pecadores doutores. E esses aí só tem prioridade. Os pecadores pobres vão para o inferno. Não é assim. Todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, precisam de salvação, e Jesus veio trazer a salvação para todo homem penitente. Glória a Jesus. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Glória a Jesus. Ele avisa a Pedro: nesta noite, você, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, tu vais me negar 3 vezes, Pedro. Ele lhes consola: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele também ora por eles. Capítulo 17 de João, depois de Jesus dizer isso, olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que também teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos quantos lhes deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando as obras que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti,
com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste provém de ti. Glória a Deus. Uma oração sacerdotal, uma oração intercessória por toda a posteridade genealógica, uma oração intercessória por todo aquele pecador que deveria se arrepender, sair do pecado e tornar-se filho de Deus por adoção através do sangue do Cordeiro. Sai Jesus daquela noite, a noite turbante, a noite de terror, a noite de traição, a noite de dor, a noite horripilante, o cenáculo na noite do drama, da armadilha, do acordo escusos, do suborno traidor. Na calada da noite, o sinédrio está reunido, a surdina, urdindo planos diabólicos, subornando testemunhas, comprando a consciência fraca de Judas. Ainda hoje acontece no Congresso Nacional, no Senado, as reuniões das noites escuras, de traições e ambiciosas, onde os homens são subordinados e as vítimas vendidas na mídia e na sociedade, não só nos congressos nacionais, mas também nas assembleias legislativas, nas câmaras dos vereadores, e aonde tem pessoas que querem tirar proveito, usurpar a vida do inocente, eles se reúnem justamente de noite para arquitetar planos diabólicos, como fizeram com Jesus e contra Jesus. Queridos, Jesus sai do cenáculo, apenas 11 discípulos, porque um já tinha saído, foi vender Jesus por 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos delegados de então. Veja bem, Jesus desce do monte, Jesus desce do Monte das Oliveiras, Jesus desce do Monte das Oliveiras, que significa lugar seco. Jesus desce do Monte Sião, aliás, retificando, Jesus desce do Monte Sião, que significa lugar seco, chamado de Monte Santo, lugar de muitas rochas, antiga habitação dos jebuseus. Cruza o vale de Cedron. Este vale se estende ao longo das muralhas de Jerusalém, separando o monte do templo e o Monte das Oliveiras. O seu clima era muito quente, uma noite quente, uma noite cheia de terror. Porque eu estou falando aqui a trajetória do Monte Sião até o Monte das Oliveiras, uma trajetória do Monte Sião até a trajetória do Monte das Oliveiras. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu quero que você reflita comigo. Entraram no Getsêmani. Getsêmani localizava-se no Monte das Oliveiras, onde tinha os olivais, lugar de prensa de azeite de oliva. Este jardim do Getsêmani ficava justamente neste local, no Monte das Oliveiras. A distância do Monte Sião para o Monte das Oliveiras era de 99 quilômetros de noite. 99 quilômetros. Era noite. Jesus sai do Monte Sião e vem para o Monte das Oliveiras. Andou quase a noite toda para poder orar no jardim do Getsêmani. Veja bem, que diz assim: dos 11 que o acompanhavam, apenas 8 estão ficando para trás. Vão deixando seus discípulos, vão ficando para trás. Parece que por ordem dele, ele diz assim: assentai-vos aqui e eu vou ali orar. Veja bem, continua Jesus a sua caminhada. Jesus continua a sua caminhada. Mas agora somente 3 discípulos o acompanham até o momento da oração de Jesus. E ele começa a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Meus irmãos,
Você já teve algo na sua vida semelhante a isto? A sua alma fica angustiada, com uma depressão, uma coisa ruim na sua vida, uma tristeza. Jesus expressa que ele estava profundamente triste até a morte. Veja bem que os três ficaram para trás, ele agora segue sozinho. Ajoelhou-se o Senhor do céu e da terra, ajoelhou-se o Rei do universo, ajoelhou-se o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o homem que se fez Deus. Ora, intensamente numa luta de sangrento suor, como gotas de sangue, ele começa a suar. Fiz uma pesquisa profunda e diz assim: o diagnóstico do médico Dr. Lucas foi surpreendente. Uma condição extremamente rara chamada de hematidrose, que ocorre quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e fazem com que o sangue se misture com o suor. Este episódio pode acontecer quando relacionado a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Jesus tinha caminhado, já bem, do Monte Sião até o jardim do Getsemane. Ele fica no Monte das Oliveiras, cerca de 99 quilômetros de distância, andando à noite com sede, cansado e talvez com fome. Então a tensão foi tão grande que provocou a dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos da mucose, das glândulas sudoríparas. Esses vasos acabam se rompendo e o sangue e o suor se misturam em transpiração. Os pequenos coágulos de sangue se misturam com as gotas de suor, formando gotas de sangue. Este relato bíblico foi registrado pelo seu apóstolo Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Então Jesus orou no Getsemane e suou gotas de sangue. Às vezes a gente pergunta: por que Jesus suou gotas de sangue? Entenda a trajetória de Jesus. Experimente andar 99 quilômetros, quase 100 quilômetros, de pés, do Monte Sião, descendo montes pedregais, passando pelo Vale de Cedron, subindo o Monte das Oliveiras, procurando o jardim do Getsemane, no pisga do Monte das Oliveiras, para orar. Era um estresse, estava estressado e psicologicamente também preocupado, porque seus discípulos estavam ficando para trás. Entendamos estas realidades, as mensagens do vale de dor. O vale de dor, no vale de dor, enfrentamos profundas tristezas. No Getsemane da vida, você terá tristeza. Veja bem, se Cristo passou pelo vale de dor, nós também passaremos pelo vale da nossa dor. Temos a alegria do céu, mas cruzamos também o vale da dor. Essas coisas acontecem. Passamos por desertos esbraseantes, por ondas revoltas, por ventos contrários, por rios caudalosos, por fornalhas ardentes, por inimigos ferrenhos, mas passamos também pela paz, passamos pela bonança, passamos pela bênção, passamos na companhia dos anjos e na companhia do Senhor Jesus Cristo. Jesus também teve tristeza, e não foi só no Getsemane. Ficou triste com a morte do seu amigo Lázaro. Essa tristeza levou também a cidade de Jerusalém. Jesus chorou ao contemplar a impenitente cidade de Jerusalém, assassina de profetas, rebelde. Ele diz:
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha faz com seus filhotes, mas tu não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até o que vem o tempo que digais: bendito é o que vem em nome do Senhor Deus de Israel. Jesus estava profetizando com o coração triste, uma tristeza na alma, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, não vai ser diferente comigo. Vocês vão se reunir, vocês vão se macunar e vão matar o profeta novamente. Quantas vezes você já chorou por um parente, por um amigo que se recusou a crer em Cristo até a hora da morte? Ainda Jerusalém pecadora, ainda Jerusalém que mata os profetas, mas Jesus estava intercedendo por ela, Jesus estava orando por ela, Jesus queria ver Jerusalém salva. Glória a Jesus. Será que você tem orado pelo seu filho, pelo seu parente, pelo seu amigo, pelo seu companheiro, pelo seu inimigo? Ficou triste no Getsemane. Agora, entre a ramagem saturna das oliveiras, sobre o clima tenso da trama e o peso da cruz, declara: a minha alma está profundamente triste até a morte. Porque Jesus esteve triste, pastor Emmanuel? Era porque sabia que Jesus estava se aproximando com a turba assassina. Jesus sabia que Judas tinha se reunidos e vinha trazer a turba para o prenderem. Jesus sabia de tudo, sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o futuro, ele conhece o presente e o passado. Ele sabia o que Judas estava fazendo. Não precisava Jesus estar presente de Judas para ouvir a sua reunião, para ver a sua reunião, porque Jesus estava vendo tudo. Era porque justamente estava dolorosamente consciente de que Pedro ia negá-lo. Jesus estava triste porque ele sabia que Pedro ia negar Jesus. Era porque sabia que o sinédrio, compostos de sacerdotes e sumos sacerdotes, ia julgar a Jesus. Veja bem, era porque ele sabia que o povo gostaria, que o povo gritaria em frente, sem freio, desenfreados, descomedido: crucifica-o, crucifica-o. A tristeza de Jesus era pelo povo pecador rebelde que ia pedir para matá-lo. Já bem, ele se entristeceu também. Ele sabia também que o povo escolheria Barrabás e o condenaria. A tristeza de Jesus era porque sabia que o povo ia escolher Barrabás. A escolha ia ser errada, foi errada, continua sendo errada até o dia de hoje. O povo quer enganadores, o povo quer mentirosos, o povo quer ladrões. Mas era essa a situação de Barrabás. Era ladrão, era mentiroso, era assassino. E o povo ainda quer essa espécie de pessoas ainda que se represente a eles. Mas a outra parte queria Jesus. Outra parte. Jesus estava triste. Jesus estava triste porque ele sabia que seria açoitado, cuspido, humilhado pelos soldados romanos. Ele também veio para salvar os soldados romanos. Jesus estava triste, era porque ele sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da sua morte. Você já previu essa tristeza? A tristeza de Cristo era porque sua alma pura estava recebendo toda a carga de todos os nossos pecados. Na cruz, Deus escondeu o rosto do seu filho. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele chamou: Deus meu, por que me desamparastes? Até o sol escureceu.
o rosto de Jesus, o sol escondeu o seu rosto, e as trevas cobriram a terra. Jesus foi traspassado. Ao Hades, veja bem, ali ele entristeceu-se porque sorveu sozinho o cálice da ira de Deus. Deus estava irado contra o pecado, precisava alguém para enfrentar o pecado. Só pagou o preço da nossa redenção, sozinho ele pagou o preço da nossa redenção. Glória a Jesus. Sozinho ele sofreu, sozinho ele foi crucificado, sozinho ele sofreu a dor no Getsemane, sozinho ele morreu. Glória a Jesus. Foi nesse vale da solidão, do vale da solidão, do Getsemane da vida, do vale da dor. Muitas vezes você sofrerá sozinho, muitas vezes nós sofreremos sozinhos. Você acha que você nunca vai sofrer? Veja bem, nós temos algum exemplo na Bíblia. Desta hora Jesus buscou dois refúgios: a solidariedade humana e a vontade divina. Na solidão precisamos de comunhão humana, na solidão nós precisamos de alguém. Comunhão, precisamos de Deus para termos comunhão com Ele. Jesus pediu a presença dos 3 discípulos com Ele. Eles estavam ali. Jesus não pede nada para eles, nem quer ouvir nada deles, mas pede a sua presença, pede a presença deles. Paulo também pediu que Timóteo fosse ter com ele e levasse João Marcos. Na hora da solidão precisamos de gente e precisamos de Deus. Muitas pessoas já haviam abandonado a Jesus. João capítulo 6 versículo 66 diz assim: daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Seus discípulos iam abandonando agora. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas que diz: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Veja bem, pior de tudo, na cruz ia gritar. Pior de tudo, Jesus ia dar o prato e abrir a boca e dizer: basta. Uma água aqui. Glória a Deus. E ele começa a gritar: Deus meu, por que me desamparastes? Ele sente-se só. As multidões o deixaram, os discípulos o deixaram. Agora é desamparado pelo próprio Deus Pai. Muitas coisas disse Jesus às multidões, quando porém falou de um traidor, foi apenas para 12. Muitas coisas Jesus disse. Ele falou 58 vezes sobre o inferno, falou 360 vezes sobre a volta de Cristo, falou sobre o céu, falou sobre o homem, sobre a mulher, sobre cura, sobre a vida, sobre o céu, a glória de Deus. Mas quando ele falou do traidor, quando ele falou do traidor, ele só falou para 12. Ele falou na sala, em volta da mesa. Isso quer dizer em comunhão com os seus. É com os seus que você tem que desabafar, é com os seus que você tem que dizer: eu preciso disso, acabe, aqui tem um traidor e vamos nesse momento limpar a mesa. Traidor sai do meio de nós, traidor vai embora, vende o que tem que vender, tira a tua própria vida. O final daquele traidor foi terrível. Judas não ficou com dinheiro, jogou o dinheiro no templo.
o dinheiro foi feito para comprar um campo de sangue. Judas saiu, pegou uma corda, amarrou no galho de uma árvore, o galho, e pegou em volta do seu pescoço, e aí se atirou para morrer, enforcado. Mas o galho quebrou, e ele veio abaixo, suas entranhas caíram em pontas de pau, de toco que existia na terra, furaram suas entranhas, e ele morre ali. O seu fim foi trágico. Veja bem, que agora Jesus se encontra só. A minha alma está profundamente triste. E por fim, quando começou a suar sangue, estava completamente sozinho. Quando Paulo estava no seu Getsemane, na prisão romana, à beira do martírio, disse: todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, dizia Paulo. Mas ali viu sua coroa. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora só me resta receber a justa recompensa, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida gloriosa, serão coroados, verão a sua coroa, serão recompensados para a glória de Deus o Pai. Quem pode dizer glória para Jesus? Aí mesmo no Facebook, onde você está, já glória e exalta o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Veja bem, quando João foi exilado na ilha de Patmos, passou pelo seu Getsemane sozinho, mas ali Deus lhe abriu a porta do céu. Eu fico deslumbrado quando falo da revelação de Apocalipse, que quando o evangelista João estava na ilha de Patmos, nas grandes cavernas de pedras que eram tiradas de pedras de carvão, e ele estava ali, e Deus abre uma porta e leva, a Bíblia diz, capítulo 4, foi arrebatado em espírito até o céu. A porta se abre e ele entra, e o anjo fala com ele: entra e eu te mostrarei as coisas que há de acontecer no futuro. João foi arrebatado até o céu para a glória de Deus o Pai, como a igreja vai ser arrebatada também. Eu creio no arrebatamento da igreja em breve. Esse fenômeno há de acontecer para a glória de Deus o Pai. Quando João estava na ilha de Patmos, Deus abre-lhes a porta. Quando Jó foi abandonado pela sua mulher, foi rechaçado pelos seus amigos, sua casa o deixou, seus filhos morreram, seus servos morreram, ladrão levaram suas riquezas, seus jumentos, levaram todo o seu gado, levaram seus camelos e tudo que ele tinha. Ficou pobre, ficou cheio de chagas, ficou em depressão, mas ele tinha uma certeza. Ele dizia: eu sei que meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Ele conheceu Deus, não apenas de notícia, mas os olhos dele viram Deus, e disse: ele vai se levantar. Glória a Deus. E quando ele diz assim: agora eu sei que Deus não fala com o homem somente por palavras, mas também por sonhos. Deus fala com o homem. Olha aqui, como você tem enfrentado a sua solidão? Você tem enfrentado a sua solidão como coitadinho? Você tem covardemente corrido, deixado a cruz, abandonou a cruz, abandonou o marido, abandonou a esposa, abandonou a sua casa, abandonou sua igreja, abandonou seu pastor, abandonou seu patrão, abandonou seu amigo? É hora de orar, estar junto. Deus precisa de você a estar junto. O Getsemane é um lugar de solidão, o Getsemane é um lugar de oração, mas o Calvário é um lugar onde os amigos estão presentes. O Calvário é um lugar onde pagamos o preço pela nossa vida e pela salvação. Oh, glória a Deus! Quem pode dizer glória para Jesus esta noite?
O vale da oração. O vale da oração. Quando passamos pelo vale da dor, muitos murmuram, outros se desesperam, outros deixam de orar, outros deixam de ler a Bíblia, outros abandonam a igreja, outros se revoltam contra Deus, se colocam culpa na pessoa e outras pessoas. Nas provas devemos aprender a orar como Jesus orou. Humilhação. Ele é Deus eterno e está de joelhos. Será que você se atreve a dobrar o joelho e orar? Ah, eu sou pastor, eu sou presidente, eu sou o cara, advogado, doutor, não posso dobrar meu joelho. Dobra o teu joelho por amor, ou dobra o joelho pela dor. Se não vai por amor, vai pelo azul de Deus. Mas você tem que dobrar o joelho ante aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem a vida nas mãos e pode matar a hora que Ele quiser. Oh glória! Dobra o teu joelho, te humilha na presença de Deus e pede: Senhor, me socorre. Aleluia! Como não deveríamos estar quando também atravessássemos o vale da dor? Veja bem, a humilhação nos faz ser exaltado, Deus nos exaltará. A intensidade, orar com intensidade. Amanhã eu estou no monte, amanhã eu não estou mais no monte. Hoje eu estou no vale, amanhã eu não estou mais no vale. Hoje eu estou orando na igreja, amanhã eu não estou orando mais na igreja. Pessoas têm uma probabilidade de largar, de abandonar aquilo que começa. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar em todo o tempo. A Bíblia manda orar em todo o tempo, a Bíblia não manda orar só no monte. Quando Jesus subia no Getsemane, ele subiu com os discípulos, mas foi orar no Getsemane e orou sozinho. Ele não orou no meio de uma multidão para se aparecer, como os fariseus faziam. Ele não ia para se demonstrar: olha, eu estou aqui no monte orando. Ninguém soube que ele estava no monte, a não ser os discípulos, os 11 discípulos, porque o 12º já tinha traído, estava fora. Ele vinha com a turma, ele sabia onde Jesus orava, por isso ele estava vindo com a turma ali naquele Getsemane. Mas Jesus não estava no meio dos discípulos, Jesus estava orando sozinho. E também não fez demonstração de redes sociais, ou publicou: olha, eu estou orando no Getsemane. Não, Senhor, ele orava ao Pai secretamente: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas faça a tua. Tem muita gente cheia de vontade, tem muita gente querendo que Deus faça a sua vontade, mas não quer fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus e todas as coisas serão realizadas, como diz a Bíblia. Oh glória, aleluia. Orar com intensidade. Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida em oração. A batalha foi tão intensa que Jesus começou a suar gotas de sangue. Foi uma oração de guerra. Ele se organizou em oração. Oração de batalha, oração de guerra, oração de lutas espirituais. Nós temos todos os dias. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho, ore pelo trânsito. Deus há de nos afirmar a cada dia do poder da oração, dentro do veículo, nas grandes aeronaves, nas lanchas, nos navios. Estamos ligados a Deus. E quando eu estou lá em cima das grandes aeronaves, aí eu digo: estou mais perto de ti, Senhor, estou mais perto do céu. Por isso eu canto e eu louvo. Glória a Jesus. Que mais, pastor? Em terceiro lugar, ore com perseverança. Ore com perseverança. Jesus orou 3 vezes, progressivamente, 3 vezes. Todas as 3 vezes que Jesus orou e voltou aos seus discípulos, eles estavam dormindo. É essa a prática dos homens. Quer aparecer? Se vocês aí vão aparecer na mídia, o cabra ia ficar acordado. Mas quando diz assim: vamos orar, vamos gastar suor, gotas de sangue, vamos falar com o Pai secretamente, a pessoa não quer.
Não quer. Ele quer orar e divulgar onde ele está orando. Ele quer orar e dizer seu nome que ele está orando. Ele quer orar e dizer: olha, eu estou orando para você ficar rico, para você me abençoar também. Oração por interesse, oração interesseira, oração que não é uma oração de amor incondicional, é um amor condicional. Eu oro por você se você me abençoar, se você me ofertar, se você dizimar, se você me abençoar, eu oro por você. E não é isso. A oração sacerdotal que Jesus orou e disse assim: eu oro por esses, por aquele que amo de crer e ser salvo também. Glória a Jesus. Ele está orando uma oração condicional. Ele não ora por interesse. Ele ora 3 vezes naquele momento. Glória a Jesus. Em quarto lugar, ele ora com vigilância. Vigilância. Jesus alertou seus discípulos para vigiar e orar. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Ore com vigilância. Esses negócios de ir para cima do monte com um monte de pessoas, acontecem coisas malignas, acontecem coisas erradas. Se você quer orar no monte, gosta de orar no monte, vá secretamente, não faça alarde, vá secretamente, ore, você e seus obreiros, vá e ore ao Senhor, e Deus te abençoará. Glória a Deus. Com vigilância, seja vigilante no monte, no vale, onde você passar, seja vigilante no falar, no vestir. Está cheio de pastor de calcinha jeans apertada, um blazezinho, querendo ser jovem. Seja homem de Deus, vista-se dignamente como homem de Deus, pule no púlpito cheio do Espírito Santo, mas não rode a piruleta como está um monte de pipa rodando por aí, caindo sem ser edificado. Seja cheio do Espírito Santo e não cheio da força do homem e do diabo. Eu estou falando com a autoridade de Deus aqui para descaracterizar toda a obra do inferno do meio da obra de Deus. Precisamos vigiar. Quem vai pregar, vigia quem prega, vigia quem canta, quem toca. Seja salvo, transformado para a glória de Deus o Pai. Veja bem, por que não vigiaram? Os discípulos não vigiaram, dormiram na batalha, fracassaram. Em segundo lugar, Pedro negou Jesus. Que mais? Os discípulos fugiram. João Marcos foi fugir, estava em volta de um lençol, o soldado romano pegou no lençol, puxou e ele fugiu nu. O risco de se cobrir com os lençóis. Pedro cortou a orelha de um malco, porque também não vigiou. A mão dele estava desviada, o facão dele também. Em quinto lugar, não sabiam o que responder a Jesus. Não sabiam o que responder a Jesus. Seus olhos estavam carregados de sono, porque suas orações estavam vazias de oração. Seus corações estavam vazios de oração. Tem muito crente que as tempestades, as intempéries da vida chega na vida dele, ele não sabe por quê, porque ele não está orando, porque ele não está lendo a Bíblia, porque ele não é perseverante, porque ele não é vigilante. E aí as tentações da vida vieram, como vieram sobre os discípulos, como vieram sobre Pedro, como vieram sobre os homens que também fugiram, porque não estavam orando e não vigiaram. Veja bem, a submissão, em sexto lugar, a submissão. A oração não é que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque Jesus orou e teve coragem para enfrentar a turba, a prisão e os açoites na cruz e a morte. Sem oração você foge, como os discípulos fugiram. Se correr, a morte te pega. Se ficar também sem oração, a morte te pega. Mas se orar, Satanás foge, a morte foge, e você é mais que vitorioso. Muitos se desesperaram quando cruzaram o vale da dor, mas Cristo caiu de joelho e orou, e na oração prevaleceu. E você tem se arrependido a Deus?
tem se colocado de joelho dizendo: eu me arrependo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus orou do Getsemane, ele estava se preparando para enfrentar o diabo na cruz. Faz alguma, pastor Gisel Gomes, me lembro, reporto-me, pastor Gisel Gomes dizendo que quando Jesus estava na cruz do Calvário de braços abertos, Satanás estava olhando, e os demônios também. Os demônios diziam assim: vai lá, chefinho, corta a mão dele. Aí Satanás ia lá com medo. Quando chegava nas mãos de Jesus, tinha um escrito um nome que é acima de todos os nomes, a mão poderosa. Na sua mão nunca teve engano, na sua mão nunca traiu, nunca roubou, nunca matou, nunca enganou. A sua mão não era engano. Aí o diabo recuava: na mão dele tem fogo, na mão dele. Dizia o pastor Gisel Gomes, fazendo essa apologia espiritual. E aí Satanás recuava. E aí os demônios diziam: vai lá, chefinho, vai lá, corta o pé dele. Aproveita que ele está preso, o pé dele está preso, vai cortar o pé dele. E quando Satanás chegava diante dos pés de Jesus, que ele queria cortar, destruir os pés de Jesus, estava escrito nos pés de Jesus: conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E Satanás saía de marcha ré, para a glória de Deus o Pai. Aí ele saía medroso, e o diabo saía medroso, e os demônios diziam assim: chefinho, o que foi? Está com medo? Vai lá, tapa a boca dele, acaba com ele, mete uma lança na boca dele e acaba com ele. Satanás ia medroso, e quando chegava perto da boca de Jesus, estava escrito na boca de Jesus: e da sua boca não saiu engano algum. Glória a Deus. A sua boca, a sua voz é como a voz de trovões. Glória a Jesus. Satanás desistiu, porque Jesus tinha orado no Getsemane para enfrentar o diabo. Ele orou para enfrentar a cruz, ele orou para enfrentar o deboche, o escárnio, os soldados romanos, Pilatos, Anás, Caifás. Ele orou e venceu a morte, ele orou e venceu o diabo. Ele foi no inferno, tomou a chave da morte do inferno e disse: eu sou Jesus, e tenho a chave nas minhas mãos. Eu estive morto, bem na verdade, mas eis que eu estou vivo e ressurgi de entre os mortos, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Glória a Deus. Veja bem que Jesus, Marcos capítulo 4, 14, versículo 13, diz assim: diz que Jesus começou a sua oração dizendo: ah, papai, meu paizinho, não seja arrogante, seja humilde. Fale: meu paizinho, meu Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei. Oh, meu Senhor, glória a Deus. Era a palavra que uma criancinha usava para dirigir a seu pai querido. Jesus se dirige a Deus, sabendo que Ele é Pai digno de toda confiança, e que nos livra da tentação, a saber que no vale da dor, Deus é bom e Ele é o nosso Pai. Aleluia. O vale da consolação. O vale da consolação apareceu-lhe então o anjo do céu e o fortalecia. Deus nos consola, nos dando o livramento da prova, ou nos dando poder para vencer as provas. Ou Ele nos livra, ou Ele nos reveste de poder para vencer. Paulo ora 3 vezes, pedindo cura do espinho da carne, mas Deus lhe diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tiago diz que devemos ter por motivo de toda alegria que passarmos em diversas tribulações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que as provas da sua fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja amadurecidos, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É na oração que se amadurece, é na oração que se cria intimidade com Deus, é na oração que se cria
aleluia, secretos, mistérios de Jeová e do Espírito Santo. No Getsemane da vida, Deus o consolará, aleluia. E apareceu-lhes um anjo e os do céu e o confortava. Jesus não se encontrou pleno conforto dos seus discípulos, pois a vigília da solidariedade tinha se transformado em sono de fuga, mas quando Jesus buscou a face do Pai, um anjo desceu do céu para confortá-lo, porque os amigos mais solidários falharam. Ele ficou solitário com o Pai e foi consolado. Quem sabe você está sozinho, teus amigos te deixaram, teus obreiros te deixaram, teus funcionários te deixaram, mas tem um que não te deixou. Jesus está com você. Clama a Ele: meu Pai, não me abandone, eu estou aqui precisando de você. E Ele envia seu anjo para te dar o livramento. Agora o sofredor, manchado de sangue, é consolado por um anjo do céu. Depois que travou a mais sangrenta batalha da história de todos os tempos, depois que aceitou sorver sozinho o cálice da ira de Deus, depois que se dispôs a carregar o lenho maldito, depois que se dispôs a se tornar maldição por nós, depois que desafiou o inferno e os seus demônios, foi consolado. Aleluia. Quando oramos, nós entramos em batalha. Quando oramos, somos consolados. Quando oramos, somos vitoriosos. Aleluia. Deus nunca abandona os seus no vale da dor. Deus nunca abandona os seus no vale da dor. No Getsemane da vida, Ele é Deus, Ele é Pai de todas as consolações. Os amigos de Daniel, no Getsemane da fornalha de fogo ardente, foram consolados pelo anjo do Senhor, porque desprezaram a idolatria, desprezaram as ameaças do rei, desprezaram as ameaças dos súditos, e acreditaram que Deus enviaria o seu anjo. O próprio Jesus desce no meio do fogo da grande fornalha ardente e consola os 3 hebreus para a glória de Deus o Pai. Deus nunca abandona. Pedro na prisão ia ser morto no dia seguinte, mas o anjo do Senhor o levantou e guiou e livrou e consolou. Sabe por quê? Na casa da irmã Maria havia uma igreja que estava em oração. A igreja orava: Senhor, livra Pedro, pastor de Jerusalém, precisa ser livre, Senhor, liberta teu servo. Enquanto a igreja orava na casa da irmã Maria, o anjo do Senhor desce, abre as cadeias. Pedro não acredita, calça a sandália, suas mãos e seus pés são soltos, e ele sai andando pelos portões, passa na frente da guarda, da primeira guarda e da segunda. A guarda estava como se estivesse dormindo, hipnotizado. Ele passa, e quando chega na casa da irmã Maria, começa a bater, e bate freneticamente. Quando ele bate, vem uma menina chamada Roide, olha pela janela e diz: só pode ser o anjo de Pedro que está batendo, porque Pedro com certeza essa hora já morreu. Pedro não morreu. A igreja, quando a igreja ora, o servo de Deus, o profeta de Deus, o seu pastor é abençoado. O anjo do Senhor vai lá para soltar as cadeias e dar um livramento. Deus está dando livramento de morte para você. A morte já saiu da sua vida, a morte foi expulsa, porque o anjo do Senhor desceu para te dar um livramento. Oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Todos, Paulo no naufrágio passou 14 dias navegando nas tempestades convulsivas, tufões, furacões, ventos fortes, pé de vento. Todos iam perdendo as esperanças, mas Deus enviou seu anjo para confortar a Paulo. Ele garantiu a vitória e disse: Paulo, nenhum dos que estão neste navio, mais de 200 pessoas, nenhum dos que estão neste navio vai morrer, todos serão salvos, nenhum fio de cabelo vai perecer.
O Senhor está garantindo isto. O Senhor está selando a tua vitória. Você tem sido a consolação de Deus? Você tem sentido a consolação de Deus na sua vida? Aleluia. Concluindo a minha palavra, como foi que Jesus entrou no Getsemane da sua vida? Como foi que Jesus entrou no Getsemane da sua vida? Deixa eu falar para você. Eu fui desenganado do médico do hospital em Belém do Pará. E quando eu vim desenganado dos médicos, eu disse: leve esse seu filho para morrer na sua casa. Minha mãe é a mulher de oração, que já dorme no Senhor, que criou seus filhos, são todos pastores hoje, e filhas pastoras, porque ela era uma mulher de oração, dorme no Senhor. E ela orava, ela dizia para a vizinhança: meu filho não vai morrer. Jesus já me visitou e disse que ele vai ser um profeta, um pregador da palavra de Deus em todo o globo. Aleluia. E eu acreditei, e ela acreditou. Um belo dia saiu do fundo da cama e do fundo de uma rede, magro, cadavérico, cabeludo, pele em cima dos ossos. E aí quando eu entro na sala, eu digo para minha mãe: estou com fome. Fazia mais de 40 dias que eu não comia nada. Agora com 40 dias eu disse: estou com fome, quero comer. Não tinha comida. A comida que tinha era camarão de açaí, farinha de buba. Era comer e morrer. Mas Jesus estava dizendo: eu vou enviar meu anjo. Você vai comer camarão, vai beber açaí, vai comer farinha de buba, vai passar por esse vale e vai se levantar e dizer que eu sou Deus, que tiro da sepultura. Aleluia. Estou eu aqui vivo para a glória de Deus o Pai. Jesus visitou-me no meu vale, visitou-me no meu Getsemane, e quer visitar você no seu Getsemane. Talvez nesse período da grande pandemia, quantos estão com medo do coronavírus ou do Covid-19? É a mesma coisa. Mas crente não teme, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole a escuridão, porque 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente olharás e verás com teus olhos a recompensa, porque o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque a seu Senhor estará a ordem a teu respeito, para que te tome pelas tuas mãos e teus pés não tropeçam com uma pedra. Eita, esse é o meu Deus, esse é o meu Jesus, esse é o meu Senhor, o Salvador da minha vida. É por isso que eu glorifico a Ele, eu canto, eu adoro. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que esta palavra chegue ao teu coração esta noite e seja abençoado. Que muito obrigado, que Deus abençoe a todos.